Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 11.5, Capítulo 1, A Princesa Elfa Superior. O povo de Elion se alegrou com o nascimento de sua nova princesa, a primeira filha da família real Ashirem em séculos. Na nação dos Illings, os homens da linhagem real deixavam a cidade ao completarem 15 anos para se dedicarem ao treinamento do rei e se prepararem para ascender ao trono. Na época do nascimento de Seraz, todos os príncipes estavam longe da capital. Isso era proposital. Os elfos superiores viviam por séculos e permitir que vários sucessores ao trono permanecessem na capital provavelmente geraria conflitos. Os príncipes enviados de Elion recebiam terras e aprendiam a liderar outros e a governar como senhores. Aqueles que nunca ascenderam ao trono geralmente tinham permissão para continuar governando as terras que lhes haviam sido concedidas, embora houvesse exceções. O treinamento do rei levava anos para ser concluído. Ainda assim, os príncipes tinham permissão para visitar a capital temporariamente, em intervalos escalonados. O rei decidia quando um príncipe podia voltar para casa, seus filhos não tinham permissão para retornar por vontade própria. Mesmo assim, não havia restrições específicas para que o rei e a rainha visitassem seus filhos. Ambos faziam visitas regulares aos domínios de seus filhos com a intenção sutil de verificar seu progresso. Mas e as filhas? Você pode perguntar. As filhas da família real eram amadas e criadas na cidade. As filhas dos Illings não tinham direito de ascender ao trono e, portanto, eram menos propensas a causar conflitos. Além disso, a casa real de Ashirem raramente era abençoada com uma filha, fazia 500 anos que uma não nascia na família. Os elfos eram muito menos férteis que os humanos e precisavam de um longo período de repouso após o parto para trazer ao mundo a próxima criança. Foi nessas circunstâncias que a casa de Ashirem acolheu uma filha, Seraz Ashirem. E, você, é de fato a filha tão esperada pelo rei e pela rainha, pela qual tanto rezaram, Lady Seraz, disse sua ama, Cresceto. A pequena Seraz, que gostava de aprender novas palavras, repetiu para ela. Tão esperada. Cresceto Rieden olhou com ternura para a jovem princesa. A ama de Seraz era uma mulher afetuosa e simples. Talvez um pouco bondosa, demais, mas era centrada e determinada. Ela não servia apenas como ama de Seraz, mas também como cuidadora e tutora da princesa. Era confiável, trabalhadora e muito respeitada. A família Rieden servia a realeza há muitas gerações. Eles gozavam da confiança dos Ashirem, e a maioria das amas das princesas do passado pertencia à linhagem Rieden. Seraz estava crescendo rápido e forte. Ela tinha acabado de completar 6 anos. Desde seu 3º aniversário, aproximadamente, todos na casa real estavam impressionados com sua beleza promissora. Ficaram maravilhados ao vê-la entrar na próxima fase de sua vida. Sua fofura ainda predominava, é claro, mas sua beleza começava a transparecer em seu rosto. Ela tinha os cabelos claros, cor de mel, da mãe, mais sedosos ao toque do que a mais fina seda afiada à mão. Seria compreensível pensar que tais comparações foram feitas com a intenção de lisonjear a família real, mas qualquer um que tocasse nos cabelos de Seraz se maravilharia com sua textura, independentemente da presença da realeza. Correram rumores de que cada elogio dirigido à jovem princesa era merecido. E logo, todos que ouviam os rumores estavam incrivelmente ansiosos para tocar em seus cabelos e verificar sua veracidade por si mesmos. Seus olhos azul celeste estavam completamente sem nuvens. Nem mesmo as águas mais cristalinas do lago mais belo de Illing se comparam à beleza dos olhos de nossa princesa, disseram alguns. Outros, quando questionados sobre quais eram as joias mais belas de toda Illings, afirmavam que os olhos da princesa obviamente mereciam esse título. Tal elogio tornou-se uma tendência entre os nobres da nação. Para alguns, sua pele era tão branca quanto a neve fresca e intocada. Tão suave quanto um ovo cozido recém-descascado para os outros, como o rei. O mais surpreendente de tudo era a delicada clareza dos traços da princesa. Todos que a viam declaravam que Seraz Ashirem era absolutamente perfeita. Seu lindo narizinho era simétrico, sua pequena cabeça formada por curvas suaves e belas. Suas orelhas pontudas,
típicas de sua raça élfica, eram moldadas da mesma forma, tão finamente esculpidas que se poderia passar horas apenas contemplando-as. Não havia nada de desarmonioso em nenhum aspecto de seu rosto. O povo de Iling sussurrava que era como se tudo nela tivesse sido abençoado, uma favorita do Grande Espírito, milagrosamente perfeita em cada detalhe. Era natural que as pessoas a achassem bonita, mas Será se sentia confusa com isso. Ela entendia que aqueles que a viam ficavam felizes. Mas às vezes ela se sentia estranha. Todos a olhavam, mas eles nunca a viam de verdade. Quem será que eles estão, realmente, observando, eu me pergunto. Às vezes, Serás realmente se sentia assim. Ela queria confessar seus sentimentos a alguém, para obter uma reação. Mas para a maioria das pessoas, Serás era a princesa perfeita. Mesmo quando criança, ela entendia isso. Ela não queria fazer perguntas estranhas e receber olhares estranhos em troca. Serás não gostava de receber olhares estranhos. Baaia. O que foi, princesa? E assim ela resolveu pedir conselhos, a Baaia, Cresceto. Foi a própria Cresceto quem pediu a Serás que a chamasse de Baaia. Era tradição que as amas da família Rieden fossem chamadas por esse nome, independentemente da idade ou da aparência externa. É bom ser bonita? Perguntou Serás. Cresceto não lhe lançou olhares estranhos quando Serás fez perguntas desse tipo, perguntas que não eram muito apropriadas para uma princesa. Sim, é uma coisa boa, princesa, respondeu sua ama, sorrindo calorosamente como sempre. Ela era a única com quem Serás podia ser aberta e honesta, sem jamais esconder suas dúvidas. Era por isso que Serás a amava. Mas será que isso é bom para mim? Perguntou Serás. Cresceto pensou por um instante. Bem, eu me pergunto. Essa é uma pergunta bastante difícil, princesa. Sua ama deu-lhe um sorriso irônico, parecendo um pouco incomodada com a pergunta, como se realmente achasse difícil respondê-la. Nenhum dos dois, eu acho. Serás sentiu alívio ao ouvir aquela resposta. Talvez fosse a que ela mais esperava. Ela decidiu não pensar muito mais em sua própria beleza. Esse tipo de pensamento nunca era produtivo. Serás começou a passar grande parte do seu tempo na biblioteca do palácio. Havia uma biblioteca pública na cidade vizinha, mas o palácio possuía uma coleção muito maior. As estantes particulares da biblioteca subterrânea se estendiam por fileiras e fileiras, e Serás as adorava. Havia diversos textos de eras antigas lá embaixo, e apenas indivíduos selecionados dentro do palácio tinham permissão para entrar nas estantes fechadas. Havia até livros nas prateleiras da época em que os elfos superiores mantinham contato com o mundo exterior. Como filha do rei, Serás tinha acesso irrestrito às estantes fechadas. Ela adorava ler, abrindo um novo livro para descobrir um mundo desconhecido à sua espera. Quando lia, Serás não precisava mais ser uma princesa. Ela se via transformada nas personagens de suas histórias e podia passar horas e horas absorta nelas. Os livros representavam igualdade, ele lhe salientou anos mais tarde. Era exatamente por isso que ela gostava de ler. Os livros não discriminam seus leitores. Eles existem igualmente para todos, seu conteúdo idêntico, independentemente de quem os pegue. Pode-se ser rei ou plebeu, rico ou pobre, bom ou mau, belo ou feio, de qualquer idade ou gênero. É claro que, às vezes, o conteúdo de um livro pode estar sujeito a diferentes interpretações, dependendo da posição social ou do gênero de cada um. Mas o livro em si não altera seu conteúdo ou suas atitudes para se adequar ao leitor. Não importa quantos livros Serás abrisse, nenhum deles a chamava de bonita. As palavras rabiscadas em seu interior eram iguais, oferecendo-lhe livremente sua suave serenidade. Era isso que os livros significavam para Serás Ashiren. Você não acha que, no fundo, todas essas pessoas te chamando de linda e bonita eram só ruído? Talvez o tempo que você passou lendo, só você e um livro, tenha sido o que fez todo esse ruído desaparecer. Talvez seja por isso que você ficou tão absorta pela leitura. Serás se lembrou de suas palavras. Entendo.
Eu sou linda. Não é que eu não entendesse exatamente isso, talvez eu simplesmente não quisesse entender. Embora a jovem princesa estivesse se tornando uma grande apaixonada por leitura, ela não passava todos os seus dias entre as estantes de livros. Como membro da realeza, ela também aprendeu boas maneiras, dança e esgrima. Ela aprendeu a manejar uma espada para poder se proteger se necessário, mas para a realeza de Illings, a esgrima tinha um significado muito mais profundo. A espada era um dos símbolos da casa real de Ashirem. A esgrima que eles estudavam era mais focada na coreografia cerimonial do que no combate prático. Transmitida de geração em geração, a técnica era demonstrada principalmente durante cerimônias e outras celebrações. Os membros da casa de Ashirem tinham o dever de aprender as técnicas, e o mesmo valia tanto para os filhos quanto para as filhas do palácio. O treinamento de Seras começou quando ela tinha 5 anos de idade. Seu instrutor de esgrima elogiou sua aptidão para a disciplina. Ele era um homem mais velho e também havia treinado o pai de Seras quando jovem. Corria o boato de que ele era uma das pouquíssimas pessoas a quem o rei devia gratidão. O homem respeitava a realeza de Illings, mas jamais os enganaria ou bajularia, pelo menos era o que a Cresceto lhe dissera. Se ele fala assim de você, é porque você realmente deve ter talento para a espada, princesa. Seras ficou feliz em receber elogios por sua habilidade. Ela gostava de se exercitar, de se movimentar, de suar bastante e tomar um banho depois. Mesmo assim, naquele momento da sua vida, seu verdadeiro amor continuava sendo a leitura. Quando estava absorta em um livro, sentia como se o mundo ao seu redor se expandisse à medida que avançava pelas páginas. Ela nunca saía do palácio nem dos seus arredores, mas ler era como ser transportada para um lugar muito, muito distante, numa viagem através das histórias que os seus livros contavam. Ela via coisas nas páginas que nunca tinha visto ou ouvido falar antes, e preenchia as lacunas com a sua própria imaginação. Ela adorava imaginar. Seras passava os dias aprendendo as boas maneiras necessárias na corte, enquanto também aprendia esgrima e literatura. Então, um dia, nasceu uma criança da filha de Cresceto. A ama de Seras tirou uma folga para visitar a neta. Ela chamava a neta de menina dos seus olhos e parecia valorizá-la mais do que qualquer outra pessoa na família Rieden. Quando Cresceto falava da neta, parecia genuinamente feliz. Seras adorava ouvi-la falar da bebê também. A felicidade que emanava de Cresceto era contagiante. Então, a pedido de Seras, Cresceto foi visitar a neta. Seras ansiava por conhecer a bebê pessoalmente um dia. O tempo passou. Então, um dia, Cresceto foi visitar Seras na biblioteca. Princesa, eles voltaram para casa. Seras fechou o livro e o colocou silenciosamente sobre uma mesa próxima. Ela estava radiante enquanto pegava a mão de Cresceto. Caminharam juntas até os portões do palácio, o coraçãozinho da princesa batendo forte a cada passo. No instante em que os viu parados perto da carruagem, ela saiu correndo. Todos os que estavam reunidos do lado de fora ficaram completamente encantados com a adorável princesinha cruzando o pátio e sorriram para ela enquanto se aproximava. Pai. Mãe. Seras. Shiren se agachou para abraçar sua amada filha, e Seras se atirou no peito da mãe. Bem-vindos de volta. Os olhos da mãe de Seras suavizaram enquanto ela acariciava a bochecha corada da filha, avermelhada por ela ter corrido pelo pátio em direção a eles. Você se comportou bem? Sim. Não é verdade, Baaya? Claro, minha princesa, disse Cresceto, dando seu aval. Entendo, muito bem. Essa é a minha garota, disse o pai de Seras. Ório colocou a mão na cabeça da filha. Sim, pai. O rei e a rainha estiveram ausentes da capital por algum tempo, visitando os domínios de seus filhos. Eles percorreram várias partes de Illings durante um mês e acabavam de retornar à capital. Enquanto os 2 membros da realeza estavam ausentes, o chanceler e os ministros de Estado, de confiança da família, ficaram encarregados dos assuntos da nação. Havia, no entanto, diversas questões que exigiam a atenção pessoal do rei. Uma montanha de documentos havia se acumulado durante a viagem.
Embora seus ministros tenham sugerido um breve período de descanso após a viagem, o rei os informou que retornaria imediatamente aos assuntos de Estado. O rei também precisava saudar o Grande Espírito, algo que tinha prioridade sobre os assuntos de governo. O tempo em família entre mãe, pai e filha teria que esperar um pouco mais. Mas Serás ficou feliz em ver seu pai novamente, mesmo com a idade que tinha, compreendeu sua posição como rei, não fez alarde. Em vez disso, afastou-se da mãe e curvou-se diante do rei. Pai. Obrigada. Seu gesto era digno e de uma elegância suprema. Enquanto sua voz serena acariciava os ouvidos daqueles que estavam por perto, eles se encantavam por ela mais uma vez. Ório deu à filha um sorriso amargo e de desculpas. Sinto muito, Serás. Vou arranjar um tempo para ficarmos juntos mais tarde. Shireen, cuide dela por mim. A rainha fez uma reverência, com a postura impecável. Sim, Vossa Majestade. Ório sorriu gentilmente, com a compostura de um rei, e então começou a caminhar em direção ao salão principal do palácio, acompanhado por seus ministros e cavaleiros. Vamos lá, Serás. Sim. Serás pegou na mão da mãe e olhou para ela. Ela amava muito a mãe. Shireen sempre foi carinhosa com a filha, mas sua aparência muitas vezes causava incompreensão. Assim como a filha, Shireen era inegavelmente bonita, com olhos penetrantes e expressivos. Tal como a filha, seus olhos azuis eram realçados por sobrancelhas finas e bem delineadas. Seu rosto era delicado e ela tinha os mesmos cabelos loiros cor de mel que brilhavam ao sol da manhã. Ela era nobre, digna. E, no entanto, alguns a consideravam excessivamente rigorosa. Talvez fossem os genes do pai de Serás que tivessem suavizado a severidade das expressões da mãe. Mas era evidente para qualquer pessoa que passasse tempo suficiente com a rainha que ela era uma mulher de temperamento afável. Sua personalidade era mais complexa do que a primeira impressão que ela costumava causar sugeria, e esse contraste era justamente o que tornava a rainha tão encantadora. Shireen não era rainha apenas no nome e na aparência. Seus deveres dentro e fora da corte eram inúmeros. Uma de suas funções era impedir que os homens, com exceção do pai de Serás e de seu instrutor de esgrima, se aproximassem demais da própria Serás. Ela se dedicou de corpo e alma a essa tarefa, contando também com a ajuda de Cresceto. Serás só perceberia a existência dessa barreira entre ela e o sexo oposto muito tempo depois. Era possível que a mãe de Serás compreendesse o charme cativante que a filha possuía mesmo naquela tenra idade, e o efeito particularmente intenso que isso tinha sobre o sexo oposto. Sob essa perspectiva, Serás interpretaria mais tarde suas ações como uma proteção ativa e amorosa da filha contra os homens da corte. Mas naquele momento, Serás não fazia ideia do quanto sua mãe estava fazendo por ela. Ela foi conduzida pela mão, passando pelos vasos de flores repletos, com Cresceto logo atrás da rainha e da princesa. Estou tão feliz em te ver de novo, mãe. Sim, eu também. Oh, você é tão adorável. Sinto como se meu coração estivesse sendo purificado quando estou com você. Seu coração está sendo purificado? Perguntou Serás. Sim. Você está lavando todas as impurezas que se acumularam no meu coração, entende? Como uma correnteza azul cristalina. Isso é bom? Os olhos de Shireen suavizaram e ela acariciou a cabeça de Serás. Claro, é uma coisa maravilhosa. Então estou feliz. Serás sorriu de orelha a orelha para ela. Ela havia ficado olhando para a mãe quase o tempo todo em que estiveram em movimento. Você precisa olhar para frente, Serás, você pode se machucar, repreendeu Shireen, mas parecia feliz. Quando a mãe de Serás sorria, Serás sentia uma euforia imensa. Isso a fazia querer fazer mais por sua mãe e seu pai. E, claro, por Baaya também. Mas o que ela poderia fazer pelos três? Serás desejava descobrir mais do que tudo no mundo. Desde que seus pais retornaram à cidade, Serás fez questão de passar mais tempo com eles. No dia em que voltaram para a capital, Serás e sua mãe tomaram banho juntas.
Enquanto relaxavam na água cristalina, Shiren contou-lhe tudo sobre seus irmãos mais velhos que viviam em seus domínios distantes. Seras percebeu que nunca tinha conhecido nenhum deles antes. Eu também quero conhecê-los algum dia, decidiu ela. Vamos juntos, quando você tiver 10 anos e seu contrato com o Grande Espírito estiver efetivo. Isso era tanto tradição quanto lei em Illings. Seus irmãos estão muito ansiosos para conhecê-la, sabia? Eles ouviram rumores de súditos que visitaram a capital e conhecem bem a sua reputação. Um deles até perguntou se era verdade que você é mais bonita do que eu. Os olhos dele se arregalaram de choque. Que grosseria, estando eu bem na frente dele, não acha? Ela deu a Seras um sorriso irônico, como se incentivasse sua concordância. Bem, eu passo tanto tempo elogiando você na presença deles, que não me surpreende que estejam tão interessados em conhecer a nova irmãzinha. Você me elogiou? Perguntou Seras, aproximando-se do ombro da mãe e abraçando-a carinhosamente. Shiren fechou os olhos e encostou a bochecha na têmpora da filha. Claro. Você é meu orgulho e minha alegria. O peito de Shiren era grande e bem torneado. Seras sentiu sua maciez familiar e seu rosto relaxou em um sorriso tranquilo. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, Seras. Seras estava acostumada a receber elogios. Muitas pessoas na capital a elogiavam, mas quando eram seu pai e sua mãe, a sensação era especial. Seras falava sobre todo tipo de coisa, e sua mãe concordava com a cabeça e interagia com ela, sorrindo o tempo todo. Toda a emoção de rever a mãe fez com que Seras ficasse um pouco tempo demais na banheira quente, e quando começou a se sentir fraca, sua mãe correu para ajudá-la. Oh, querida! Baaya, estamos saindo. Prepare-se para nós, tá bom? Entendido, respondeu Cresceto do outro lado da porta fina do banheiro. Com o apoio da mãe, Seras saiu do banho e foi para o vestiário, onde Cresceto a levou. Baaya fez algumas perguntas enquanto a examinava, e a mãe de Seras observava preocupada enquanto a empregada a secava. Parece que ela vai ficar bem. Imagino que ela deve ter ficado um pouco animada demais tomando banho com você, Lady Shiren. Faz tanto tempo. Sua mãe suspirou aliviada. Bem, princesa, permita-me secá-la, disse Baaya. Enquanto Cresceto enxugava as gotas de água de sua pele, Seras se lembrou de algo. Lembrou-se do sorriso de sua mãe no banho, enquanto conversavam. Ela amava sua mãe mais do que qualquer outra coisa quando a via sorrindo. Seu pai e Cresceto também. Ela nunca quis vê-los tristes. Não são só meus pais e minha ama. Quero que todos sorriam, não apenas aqueles que são gentis comigo. Todos. À noite, Seras dormia com a mãe e o pai. Ela ficava tão feliz por estar aconchegada entre os dois. Também adorava tomar o café da manhã com eles. E ela tinha Cresceto. Havia também outras criadas bondosas e cavaleiros confiáveis no palácio. Certo dia, ela reuniu coragem para exibir suas habilidades com a espada para todos. Em outro dia, falou sobre as coisas que havia lido em seus livros. O pai e a mãe de Seras estavam muito felizes em vê-la crescer, e Seras Ashiren também estava feliz. O grande templo foi construído na floresta que se estendia atrás do Palácio Real. Era o lugar onde residia o Grande Espírito, o lar do protetor dos Illings, também conhecido como o Senhor dos Espíritos. Não havia decorações ostentosas ou elegantes no templo. O lugar era antigo, como se estivesse congelado no tempo. Os pilares externos estavam cobertos de era, com flores desabrochando em alguns pontos. Seras e seus pais chegaram na carruagem real, acompanhados por sua guarda pessoal até a entrada do templo. Cavaleiros do templo estavam posicionados em frente aos pilares, residentes permanentes daquele lugar sagrado. Seu número não era grande, pois o Grande Espírito recusava qualquer grande demonstração de segurança. Além disso, o Grande Espírito não se sentia ameaçado pelos elfos de Illings. O Grande Espírito era um ser transcendental, ainda mais do que os outros espíritos.
Era respeitado e especial entre os demais a tal ponto que recebeu o título de Senhor dos Incontáveis Espíritos. O casal real caminhava com passos firmes pelo chão duro e familiar do templo. O chão parecia antigo, mas polido ao mesmo tempo. Seras achou essa justaposição muito estranha. O interior do templo estava tomado por plantas e flores. Parecia menos que o lugar havia sido abandonado e mais que a vegetação e a construção coexistiam. Cuidado para não ofender o Senhor dos Espíritos, Seras. Sim, pai, respondeu Seras enquanto caminhavam. Ela havia sido completamente absorvida pela atmosfera solene do templo. Shiren colocou a mão em seu ombro trêmulo. Está tudo bem. O Senhor dos Espíritos não é assustador. Você não precisa ficar tão nervosa. Tudo bem. Havia fileiras de pilares em ambos os lados enquanto caminhavam por um espaço tão amplo que Seras nem percebeu que se tratava de um corredor a princípio. Finalmente, os 3 membros da família real chegaram a um imponente conjunto de portas duplas. Pareciam ser de vidro, mas opacas, de modo que Seras não conseguia ver o que havia do outro lado. Senhor dos Espíritos, chegamos. De repente, a névoa desapareceu e as portas ficaram completamente transparentes. Além das portas havia um espaço escuro, mas Seras conseguia ver pequenas luzes lá dentro. Espíritos de luz, ela percebeu. Os espíritos eram seres que flutuavam em um oceano de energia espiritual. Eles podiam usar essa energia para influenciar diversos tipos de coisas. Cada espírito possuía um elemento com o qual era mais apto. Os espíritos cresciam em harmonia com seus elementos sintonizados e refletiam a natureza desses elementos em suas personalidades. O elemento podia ser fogo, água, vento, ou até mesmo luz. Os elfos possuíam a capacidade de sentir a energia espiritual e canalizar certos elementos, assim como os espíritos. A compatibilidade dessa energia permitia aos elfos perceber os espíritos e formar contratos com eles. Somente os elfos possuíam esse sentido especial, não se sabia da sua presença em nenhuma outra raça. Existia outra fonte de poder no mundo, conhecida como mana, e ela era diferente da energia espiritual. A mana era usada para conjurar feitiços e, embora os elfos também pudessem interagir com a mana, eles só conseguiam manipular pequenas quantidades por vez. Era possível que sua capacidade interna para magia fosse consumida principalmente por sua habilidade de manipular energia espiritual. Ou assim Seras leu certa vez em um antigo texto de pesquisa que encontrou na biblioteca, escrito por algum antigo estudioso. O espaço além da porta ficou mais iluminado à medida que luzes semelhantes a vagalumes brilhavam no ar. Quando Seras olhou para cima pela primeira vez, percebeu a altura do teto. Havia letras antigas esculpidas nas paredes. Seras às vezes estudava a escrita antiga durante suas sessões de leitura, e havia alguns símbolos que ela conseguia decifrar. Trepadeiras e flores subiam pelas paredes antigas, adornando-as de verde, mas obscurecendo algumas das letras antigas, tornando-as ilegíveis. Muito além das portas, havia um altar gigante baixo nas profundezas da sala escura. Era circular, como uma grande mesa posta para um banquete, e além dele havia padrões esculpidos na parede oposta. Havia também uma mulher, semi-transparente e brilhando com uma luz alaranjada, flutuando logo acima do altar. A figura fez Seras pensar na tênue chama do sol da manhã, no primeiro instante em que ele desponta no horizonte em um dia claro. Suas orelhas eram longas, imitando claramente a aparência de um elfo. Através do corpo do elfo, de 8 ou 9 metros de altura, Seras conseguia ver a parede do outro lado da sala. Este é o grande espírito, o Senhor dos Espíritos. Os 3 formaram uma fila diante do grande espírito e ajoelharam-se em uníssono. Obrigado sempre por sua bênção e proteção, grande espírito, disse Ório. Shiren repetiu a frase, assim como Seras. Então, conforme instruído, ela fechou os olhos e orou em silêncio. Rezo pela saúde de vocês também neste dia, meus amigos. A voz do espírito fluiu para a mente de Seras, para seus pensamentos. Os espíritos não usavam linguagem, mas sim energia espiritual para comunicar suas intenções apenas pelo pensamento. Os elfos eram capazes de compreender esses pensamentos como se fossem fala.
Como os pensamentos podiam ser compreendidos instantaneamente, esse método de comunicação era muito mais rápido do que a fala. Se o canal de energia espiritual de alguém fosse bloqueado, no entanto, essa pessoa poderia recusar o fluxo de pensamentos, o que significa que aqueles que não desejassem ouvir a voz do espírito poderiam se ensurdecer à vontade. Mas se esse canal estivesse fechado, não seria possível tomar emprestado o poder dos espíritos. Horus se levantou, e Seras e Shiren fizeram o mesmo. Seras olhou sonhadoramente para o grande espírito. A forma nua do espírito parecia estar coberta apenas por um pedaço de tecido transparente. Seras lera num livro que os espíritos não tinham gênero e que cada espírito manifestava sua aparência da maneira que desejasse ser visto. Seras pensou que a aparência escolhida pelo grande espírito devia ser feminina. Ela também sabia que apenas espíritos poderosos eram capazes de se manifestar dessa maneira. Ou pelo menos era o que estava escrito em um de seus livros. Seras ficou completamente extasiada com seu primeiro encontro com o grande espírito. Ela mal podia acreditar que se tratava de um ser deste mundo. Sentia-se emocionada, como se alguma criatura fantástica de uma lenda tivesse ganhado vida. Um ser que ela idolatrava há tanto tempo finalmente apareceu diante dela. Seras já tinha visto espíritos assumirem formas inúmeras vezes, mas nunca um capaz de criar uma forma élfica tão perfeita, nem algo tão alto que a obrigasse a esticar o pescoço para olhar para cima. Esta é minha filha, Seras Shiren, disse Óreo. Era a primeira vez na vida que Seras encontrava o grande espírito pessoalmente. Crianças raramente tinham permissão para entrar na presença do grande ser. Se uma criança encontrasse o grande espírito enquanto suas habilidades telepáticas ainda estivessem em desenvolvimento, sua capacidade de controlar os pensamentos poderia ficar comprometida, no pior dos casos, ela poderia até mesmo enlouquecer. Portanto, era proibido que crianças se encontrassem com o grande espírito até que atingissem um certo grau de desenvolvimento telepático. Seras finalmente havia atingido a idade em que estava desenvolvida o suficiente para ter uma audiência com o espírito, e essa era a única razão pela qual lhe fora permitido participar desta reunião hoje. Muito bem, Seras, disse Shiren, seu pai precisa ter uma conversa importante com o grande espírito. Tudo o que viemos fazer hoje foi a sua apresentação. Já vamos indo. Seras e Shiren partiram, deixando Óreo com o grande espírito. Antes de sair da sala, Seras se virou para olhar para trás, o grande espírito a viu e acenou. Algo mudou na forma como Seras via o Senhor dos Espíritos naquele momento. Ela sorriu e acenou de volta também. Shiren e Shiren. Certo dia, pouco depois do meio-dia, os 3 Shirens reais foram aos jardins do palácio. As plantas estavam em plena floração, cuidadosamente cultivadas pelos jardineiros do palácio todos os dias. As flores estavam vibrantes como sempre, dispostas em linhas elegantes. A grama sob os pés era macia como um tapete, e não se podia imaginar um lugar mais seguro no mundo. E, no entanto... Agora, Seras, não corra. Você vai se machucar. Seras parou abruptamente ao ouvir o aviso alegre de Óreo. Seus cabelos brilhantes tinham a cor de um amarelo-limão suave misturado com tons de mel. Com seus dedos finos e brancos segurando-os, Seras girou, e a barra de seu vestido flutuou enquanto ela se virava. Está tudo bem, pai. Mesmo se eu cair, o chão é tão macio. Um muro independente atravessava o centro do jardim. Conhecido como o Muro Florido da Casa Real, estava coberto de era e completamente florido. O número de flores parecia aumentar a cada ano. A maioria era branca, com o restante em igual número de azuis e amarelas, as cores do brasão real da casa de Shiren. Seras adorou o grande muro de flores. Ela correu até lá com um sorriso afetuoso e começou a acariciar as flores com a mesma suavidade e delicadeza com que acariciaria um bebê recém-nascido. Shiren ficou encantada com a visão da filha. Óreo estendeu uma manta na grama e Shiren sentou-se elegantemente sobre ela, tendo o cuidado de dobrar cuidadosamente suas roupas embaixo de si enquanto fazia. Obrigada, Vossa Majestade. Seja muito bem-vinda, minha rainha. Em circunstâncias normais, estender o próprio cobertor na grama seria um comportamento impróprio para um rei, mas naquele dia, no jardim, eram apenas os 3.
Eles queriam passar um tempo juntos em família, e, por isso, naquele dia o rei estendeu um cobertor na grama para sua esposa e filha. Tenho certeza de que essas flores estão muito felizes por serem acariciadas por uma princesa tão linda, disse Ório. De fato, respondeu Shireen, levando a mão à bochecha enquanto olhava para a filha. Um suspiro de admiração e espanto escapou dos lábios carnudos da rainha. Ela realmente forma uma imagem encantadora. Serás agora se inclinava um pouco para a frente, com as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava com carinho para as flores. Seu pai a observava com um olhar protetor, fitando a filha com amor. Ela está crescendo linda e forte. Saudável de corpo e mente. Devemos ser gratos a Cresceto por isso. Ela está com a família real há muito tempo. Baaya sabe de tudo. Sinto-me completamente segura em deixar Serás em suas mãos. Cresceto também havia criado os irmãos mais velhos de Serás para serem grandes e fortes. Ório delicadamente tirou uma pétala de flor do ombro de sua esposa. Nós, elfos, vivemos vidas longas. Disse que os elfos superiores de Ilings vivem ainda mais do que as outras raças élficas. As bênçãos do conhecimento e da experiência são muitas, dada a nossa longa vida. É claro que todas as pessoas têm talentos e disposições diferentes. Os filhos dos talentosos nem sempre alcançam o mesmo sucesso que seus pais. Por mais intensa que seja a sua educação, não há garantia de que os estudos darão frutos. Mas a experiência que um indivíduo adquire ao longo de uma vida longa. A capacidade de transmitir nossa sabedoria como uma mensagem para a próxima geração oferece aos nossos descendentes um tipo de força diferente da educação tradicional. E, no entanto, começou Shireen. Nós, elfos, nunca conseguimos controlar o mundo exterior. Um lampejo de perigo brilhou nos olhos da rainha, um desafio, até. Ório abriu a cesta que continha o almoço deles. Afinal, existem outros seres no mundo exterior com uma longa expectativa de vida. E bem, este mundo é abençoado, disse a rainha, completando a frase do marido. Ela não esperou que ele terminasse, e parecia que desejava encerrar o assunto. Com uma das mãos, desamarrou habilmente uma sacola de pano que estava ao seu lado. Dentro havia uma coroa de flores brancas, que ela acariciou com a ponta dos dedos. A coroa era finamente trabalhada, feita de minerais preciosos da terra, as flores eram artificiais. Era um presente de um dos irmãos de Serás, oferecido à rainha quando ela e o rei visitaram suas terras. Ela ainda não havia contado a Serás sobre o presente. Ela ainda gosta de ler. Até mesmo os livros da biblioteca restrita, pelo que ouvi dizer. Aquelas que dizem respeito ao mundo exterior, suponho? Perguntou o rei. Provavelmente. Pelo que Shireen ouvira de Cresceto, Serás lia cada vez mais a cada dia que passava. Ela tinha quase certeza de que alguns dos volumes mencionavam o mundo exterior. Esses livros sobre o mundo exterior? Disse Shireen, olhando em volta um pouco desconfortável enquanto falava. Nós os guardamos para preservar nosso conhecimento, caso essas crises estrangeiras cheguem à nossa porta novamente. Mas será que o Senhor dos Espíritos concorda que os guardemos? Sim, disse Ório, percebendo algo na expressão de Shireen. Ele ergueu levemente as sobrancelhas e sorriu. Você está preocupada com a possibilidade dela se interessar pelo mundo lá fora? É que... Ela entregou a coroa de flores para Ório e fechou os punhos. Imaginar a Serás encontrando o mundo exterior. Eu nem quero pensar nisso. Eu sei que seria cruel demais para ela lá fora. Ela olhou para sua amada filha e lutou contra uma onda de ansiedade. Shireen havia interrompido o marido porque ele estava prestes a falar sobre os humanos, ela tinha certeza. Os seres humanos do mundo exterior, mal quero pensar neles. Ela voltou à realidade num instante. Eu gostaria de nunca ter tocado nesse assunto terrível. Mãe, venha aqui. Ao ouvir o chamado da filha, Shireen se livrou do torpor. Pegou de volta a coroa de flores e se levantou, com uma mão elegante sobre o vestido enquanto se erguia. Sim, já estou indo. Ela correu até Serás,
vendo-a esperando em frente ao muro de flores, pura e inocente. Shiren sentiu uma afeição por sua filha que não conseguia suportar. De repente, percebeu o quanto estava encantada por ela, fascinada pela mesma beleza que cativara a todos os outros. Minha filha. Meu milagre. A expressão de Será suavizou-se de alegria enquanto ela guiava a mãe ao redor do muro de flores. Parecia que ela tinha uma nova flor favorita a cada dia. Hoje, esta florzinha, e esta, e aquela estão lindas. Shiren não conseguiu notar muita diferença. Sim. Oh, mas... Hehe, você está tão linda quanto as flores, sabia, Serás? Ah, quase me esqueci. Ela deu o presente à filha. Uma coroa de flores de verdade também poderia ter servido, mas Serás talvez não gostasse de colhê-las. Por isso, esta foi feita para ela. É tão linda! Disse ela, pegando a coroa de flores nas mãos e virando-a com curiosidade. Muito obrigada, mãe, adorei. Aqui. Me dê. Eu vou colocar na sua cabeça. De repente, uma forte rajada de vento soprou e as pétalas de flores na grama abaixo delas foram levadas pelo vento. Em meio à chuva de pétalas, Shiren colocou a coroa de flores na cabeça de Serás. A visão da filha com a coroa de flores na cabeça despertou nela sentimentos de tamanha afeição que Shiren quase se contorceu de intensa alegria. Ela queria chamar o pintor da corte e pedir que criasse um retrato que eternizasse aquele momento. Serás levou às mãos a coroa de flores e chamou pelo pai. Olha, pai. Ah, sim. É muito bonito, Serás. Shiren não conseguiu conter o riso ao ver a reação do marido. Até mesmo Óreo parece estar encantado com a beleza dela. Bem, claro. Afinal, ela é nossa filha querida. Shiren abaixou-se para abraçar a filha por trás. Serás? Ah, sim, mãe? Estou muito feliz por termos você. Sim. Serás se desvencilhou delicadamente dos braços da mãe e se virou para encará-la. Pulou para abraçar o pescoço de Shiren, apertando-a com todo o seu peso. Eu também estou feliz. Muito feliz por ser sua filha. Ainda abraçada firmemente, Shiren pressionou a bochecha contra a testa da filha. O cabelo de Serás era macio como a seda mais fina, o suficiente para fazer Shiren se sentir como se estivesse sonhando. Serás tinha um perfume mais doce que o da flor mais perfumada. O simples fato de ela existir. Essa garota. Ela é um milagre. Fique ao meu lado para sempre, você não vai, Serás. Não consigo nem imaginar perdê-la. Shiren pressionou os lábios contra a testa da filha. Não consigo imaginar essa criança nos deixando para ir para o mundo exterior. Serás a Shiren. O que é a felicidade? Estou feliz. O que isso significa? Se outra pessoa está feliz, isso me faz feliz também? Se outra pessoa está infeliz, isso me deixa infeliz também? Afinal, o que é a felicidade? Serás a Shiren completou 7 anos. Ela ainda era jovem o suficiente para ser considerada uma criança, mas a cada ano que passava, sua beleza aumentava e seus modos se tornavam condizentes com sua posição de princesa. Quando participava de cerimônias e desempenhava seu papel como membro da família real, havia momentos em que parecia quase adulta. Seu charme sempre encantava o povo de Illings, e seu comportamento conquistava seus corações a cada oportunidade. O amor de Serás pela leitura só havia crescido desde seu 6º aniversário, e as criadas brincavam dizendo que ela logo leria todos os livros do palácio. Cresceto parecia considerar isso uma preocupação genuína. Ela havia conversado com Serás sobre sua precocidade, que estava agindo de forma muito adulta para sua idade. Como membro da realeza, é claro, ela tinha muitas oportunidades de interagir com adultos no palácio, mas suas vorazes sessões de leitura haviam aumentado muito seu vocabulário. Ela parecia ser influenciada pela maneira como os adultos falavam em suas histórias. Para a surpresa de todos, não foi o conhecimento de Serás que mais se desenvolveu durante o último ano, mas sim sua habilidade com a espada.
Seu instrutor de esgrima ficou sem palavras diante de seu progresso. É claro que não há garantia de que sua habilidade não estagne, dada a sua idade. Mas acredito que o talento da princesa com a espada é incomparável, até mesmo entre seus irmãos mais velhos. O rei esboçou um leve sorriso, divertido, ao ouvir as palavras do instrutor. Você quer dizer que um dia ela será a maior espadachim de todos os Illings? O velho instrutor manteve-se firme em sua convicção, acenando com a cabeça em silêncio. Serás ficou muito feliz em ouvir suas palavras. Ela estava se tornando mais encantadora a cada dia, e seu nome era conhecido por toda a terra como o da bela princesa real. Havia constantes e fervorosos pedidos de seus pares para conhecê-la, até mesmo pedidos de pessoas mais de 10 anos mais velhas que ela. Serás nunca teve voz ativa na decisão de se encontrar ou não com eles. Sua mãe ignorou todos os seus apelos apaixonados. Quando o tio de um duque aparentado fez um pedido, Shiren, certa vez, com muita relutância, providenciou uma audiência, mas apenas por se tratar de um parente de sangue. Nobres sem parentesco com a coroa eram ignorados pela rainha. Shiren chegou a lançar olhares de desprezo até mesmo para o instrutor de esgrima de Serás. O pai de Serás foi a única exceção à sua política de isolar a jovem princesa. Serás estava sentada em seu quarto, olhando pela janela. Era manhã e o céu estava amplo e limpo. O ar estava fresco em sua pele, talvez um sinal de que o inverno estava chegando. A queda de temperatura matinal era acentuada e a fazia tremer às vezes. Ela olhou para a cidade verdejante do castelo. Os espíritos da capital real garantiam que as plantas jamais murchariam, mesmo com a chegada do frio. A cidade era pacífica, mas naquele dia estava enfeitada para um festival. Havia decorações em cada esquina para a celebração que se aproximava, o Festival de Apreciação do Espírito. O povo de Illings vivia em paz graças à proteção do Grande Espírito, mas até mesmo o Espírito precisava de descanso. O Grande Espírito dormia por um período de 10 dias a cada ano, e era tradição, durante esses dias, realizar um festival em agradecimento ao Espírito adormecido. O Grande Espírito passava esses dias recarregando suas energias enquanto dormia, acumulando o suficiente para durar até o festival do ano seguinte. De acordo com os textos antigos nas estantes fechadas, o período de repouso do Grande Espírito era fixo, o Espírito não escolhia as datas em que dormia, mas adormecia nesses dias, estivesse pronto ou não. Tal informação, naturalmente, não era divulgada. O pai de Serás já havia lhe falado sobre o Festival de Apreciação do Espírito. Em eras passadas, durante os 10 dias em que não estávamos sob a proteção do Senhor dos Espíritos, os elfos superiores se reuniam na capital real para fortalecer suas defesas. Esta é a origem de nosso festival atual. Quando aqueles que não se viam há muito tempo se reuniam em tal número, o clima da cidade se transformava em um de boas-vindas e celebração. Foi assim que nossas festas e folias atuais começaram. Erguemos nossos cálices para agradecer ao Senhor dos Espíritos, e tenho certeza de que é por isso que o Grande Espírito observa a nossa festa. Embora seja lamentável que, em seu sono, o Grande Espírito nunca possa desfrutar de nossas celebrações. Princesa, o rei e a rainha retornarão em 3 dias, disse uma das criadas de Serás, chegando ao seu quarto com a notícia. O casal real estava visitando novamente os domínios de seus filhos, mas seu retorno havia sido atrasado pelo mau tempo. Parece que eles conseguirão voltar a tempo para o Festival do Espírito. O Festival de Apreciação do Espírito era frequentemente abreviado para Festival do Espírito por conveniência. Princesa, perguntou a criada, parecendo um pouco preocupada com ela. Ah, desculpe. Entendi. Muito obrigada. Ela tinha 7 anos, mas Serás havia desenvolvido uma postura bastante calma ao longo do último ano. Estava aprendendo a disfarçar sua alegria. Agora era considerada modesta e virtuosa pelos outros, embora, nesse caso, a fraqueza na voz de Serás tivesse uma razão bem diferente. Não era reflexo de sua crescente maturidade. Ai! Como estava a Aya? A empregada desviou o olhar ao ouvir a pergunta. Pelo visto, ela ainda não está bem. Entendo. Obrigada. A garota fez uma reverência e saiu.
Serás levou a mão ao vidro da janela, olhando para um canto da cidade onde ficavam as mansões de nobres influentes. Baia. Cresceto adoecera e repousava num quarto dentro de uma daquelas mansões. A mudança a atingira repentinamente quando sua neta fora diagnosticada com uma doença incurável. Começara a sentir tonturas no trabalho e a ficar cada vez mais letárgica com o passar dos dias. Era evidente para todos, os pequenos erros que Cresceto jamais cometera antes começavam a se acumular. Por fim, chegou um momento em que ela estava fraca demais para cumprir adequadamente suas funções como ama de Serás. Ela acabou em repouso absoluto na mansão da família, sem conseguir se levantar na maioria dos dias. Era fácil entender por que Cresceto se sentia daquela maneira, ela amava muito a neta. Não era de se admirar que tivesse ficado tão doente. Afinal, a criança era sua primeira neta. Peço desculpas por ser tão direta, mas espero que um dia você possa vê-la como uma irmãzinha. Oh, que presunçosa da minha parte, disse ela certa vez, mas, na verdade, parecia bastante séria em relação à ideia. Parecia que isso a deixava muito feliz. Ao contrário das outras raças, os elfos tinham uma probabilidade bastante baixa de conceber filhos. Acreditava-se que a razão para isso fosse a sua longa expectativa de vida. Os longos períodos de atividade dificultavam saber o melhor momento para conceberem, a menos que o momento fosse o certo, nenhum filho nasceria. Ou pelo menos essa era a teoria predominante. Era ainda mais difícil para eles conceberem quando o parceiro era de outra raça, mas um motivo para que muitos celebrassem o nascimento de qualquer criança élfica. Cresceto ficou muito feliz quando sua tão esperada neta nasceu. E você é de fato a filha tão esperada pelo rei e pela rainha, Lady Serás, pela qual tanto rezaram. Serás se lembrou daquelas palavras. A neta doente de Cresceto também era muito aguardada. Ela tinha ido ver Cresceto várias vezes e ficou terrivelmente chocada ao ver a transformação de sua ama. Ela estava perdendo peso e também havia aspectos de sua personalidade que pareciam diferentes. Nunca pensei que um dia veria Baia assim. O peito de Serás doía. Ela queria salvá-la, custasse o que custasse. Serás também já tinha visitado a neta doente de Cresceto muitas vezes e entendia perfeitamente a obsessão da ama pela criança. A menina era muito fofa. Ela ainda nem completou 2 anos. Mas essa doença... A doença que a neta de Cresceto contraiu era conhecida como doença de Shivana. Em seus estágios iniciais, o corpo da vítima ficava coberto de manchas circulares roxas, semelhantes a hematomas. As manchas pareciam botões de flores. Conforme a doença progredia, elas se espalhavam, com raízes roxas rastejando de seus centros para sugar a vida do corpo infectado. A pessoa afetada começava a perder peso gradualmente, e as manchas se espalhavam à medida que isso acontecia, inchando e se enchendo de umidade. Eventualmente, todo o corpo ficava coberto de lesões roxas protuberantes, e os botões repugnantes desabrochavam, todos, de uma vez. Assim que as flores começavam a desabrochar, o indivíduo infectado morria em até 12 horas. Aqueles que contraíam a doença geralmente começavam a perder a sanidade antes de morrer. As manchas não podiam ser removidas, ou melhor, não havia motivo para fazê-lo. Havia quem, num ato de compaixão, simplesmente desejasse enviar pacientes com a doença de Shivana para o outro mundo. Mas a doença, de alguma forma, curava a vítima antes que isso acontecesse. Um paciente podia ser levado à beira da morte com uma mistura de venenos e toxinas, mas a doença o manteria vivo. A maioria não morria, mas simplesmente acabava experimentando dores excruciantes e intenso sofrimento durante o processo. Aqueles que sofriam da doença de Shivana não morriam até que seus botões desabrochassem. Assim era a ordem natural das coisas. No entanto, dizia-se que, embora houvesse sofrimento, também não havia dor. O corpo do indivíduo infectado se transformava dia após dia, deteriorando-se e definhando. Quando chegava a hora de drenar as últimas gotas de vida, não doía. Poucos conseguiam suportar o processo com a sanidade intacta. E poucos entes queridos escapavam da experiência sem traumas duradouros.
O lento processo de morte, e a forma como essa doença revelava cada aspecto de sua progressão para a família das vítimas, era cruel demais para descrever. Muitas vezes, consumia mais aqueles que tinham que presenciá-la do que aqueles que a contraíam. A crueldade residia na implacabilidade com que a doença ceifava vidas. Quanto maior o amor que se sentia pelos enfermos, maior era a dor. A resistente Cresceto não era exceção. Ela parecia ainda mais magra do que a neta. Sera supôs que ela se recuperaria se a neta melhorasse. Mas a doença de Shivana era incurável. O grande espírito não podia curá-lo, pois o Senhor dos Espíritos não era um ser todo-poderoso. Era incapaz de curar os enfermos. A causa da doença de Shivana era desconhecida. Aqueles que a contraíam morriam. Não havia outra saída. É o que dizem. Mas não. Sera sabia como fazer. Na biblioteca fechada dentro do palácio, bem no fundo, Seras encontrou uma sala onde apenas os membros da realeza tinham permissão para entrar, uma biblioteca particular. Ela foi a única que ousou entrar lá. Existe uma forma de tratar a doença de Shivana. Mas o tratamento é praticamente impossível. Seras olhou para a mansão da família Rieden, com os olhos fixos atentamente no edifício. O Vale Proibido, ela sussurrou. A leste da capital ficava um lugar conhecido como o Vale Proibido. Entrar no vale era estritamente proibido. Todas as crianças de Illings eram alertadas sobre isso desde tenra idade. Diziam-lhes que era um lugar repleto de perigos, um local maligno onde criaturas demoníacas e mágicas ancestrais vagavam. Aqueles que entrassem no vale estavam sujeitos a punições severas, e dizia-se que a punição era terrível, embora os detalhes nunca fossem esclarecidos. Alguns diziam que a recusa em nomear a punição era uma estratégia deliberada para assustar as crianças. Mas o livro dizia que uma certa erva conhecida como flor seca mortal crescia no Vale Proibido, florescendo o ano todo. A erva era a única forma de tratar a doença de Shivana, mas a entrada no Vale Proibido era vedada pelas leis dos Illings, ditadas pelo Grande Espírito. O verdadeiro motivo da proibição era desconhecido, mas, independentemente disso, para o povo dos Illings, as leis do Grande Espírito eram absolutas. A realeza não era exceção. Todos que viviam em Illings temiam desobedecer ao Grande Espírito, e Seras não tinha esperança de obter ajuda em sua jornada. Não. Talvez Cresceto viesse comigo, mesmo que isso significasse infringir a lei. Mas, em seu estado de extrema magreza, a ama de Seras mal conseguia andar, e a doença de Shivana se espalhava a cada dia. Era apenas uma questão de tempo até que as flores da morte desabrochassem, embora ninguém soubesse ao certo quando isso aconteceria. Se eu tiver que ir, preciso me apressar. Quero que todos sorriam, não apenas aqueles que são gentis comigo. Todos. Era pouco antes do meio-dia no Palácio Real. Tendo terminado todos os preparativos para partir, Seras vestiu seu manto e puxou o capuz antes de sair da capital por uma passagem secreta. A passagem era destinada a emergências, uma rota de fuga da cidade em tempos de crise. Na longa bainha em suas costas, carregava uma espada, com a lâmina afiada e pronta para uso. A espada era longa, mas não pesada, até mesmo Seras conseguia manejá-la. Ela havia deixado sua criada com um álibi. Papai e mamãe não estão aqui hoje, e passarei o dia todo na biblioteca. Almocei cedo. Gostaria que você dissesse às outras empregadas para não interromperem minha leitura com um convite para o jantar. Seras havia aprendido a montar a cavalo e conseguia fazê-lo com ajuda. Mas teria sido difícil sozinha. Felizmente, o Vale Proibido ficava a apenas meio-dia de caminhada. Mas havia um lugar onde ela precisava parar primeiro. Ao sair da estrada, ela se perdeu na floresta. Essa área, também proibida, era conhecida como o local dos espíritos selados. A terra ali abrigava espíritos que haviam desafiado o Senhor dos Espíritos e agora estavam selados. Em Illings, as pessoas só podiam fazer contratos com espíritos aprovados pelo Grande Espírito. A única razão pela qual a nação permanecia em paz era porque o Grande Espírito governava o restante de sua espécie. Este era o lugar onde os espíritos considerados corrompidos ou ilegítimos eram selados.
Alguns os chamavam de os perdidos. Ao prosseguir pela floresta, Serás encontrou um grande edifício que parecia um túmulo. Havia soldados posicionados ali para guardar a área em turnos. Serás tinha conhecimento disso. Ela também sabia que os guardas eram bastante negligentes. Ninguém jamais tentara entrar na área, e os guardas estavam ali há anos para proteger um prédio que nunca havia sofrido intrusos. Não se podia culpá-los por serem um tanto negligentes na proteção. Isso facilitaria a infiltração de Serás. Ela escalou uma cerca nos fundos e entrou silenciosamente. O prédio inteiro era antigo e cheirava a mofo. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse ali parado há anos e anos. Para Serás, que passava tanto tempo lendo textos e pergaminhos antigos e empoeirados, o cheiro era familiar. Havia musgo crescendo nos pilares e paredes. Em comparação com o interior belamente conservado do grande templo, a diferença era gritante. Havia partículas no ar, reveladas pelos feixes de luz que entravam pelas janelas, ou buracos na parede, e cintilavam enquanto flutuavam pelo espaço. Mas os feixes de luz eram escassos dentro do edifício, que, de resto, era escuro e sombrio. A iluminação era insuficiente para distinguir algumas formas de pedra espalhadas pelo espaço, monumentos e sarcófagos, ao que parecia. Parece que foram simplesmente colocados aqui aleatoriamente. Serás tirou um pedaço de papel do bolso. Segurando-o entre os dedos, começou a examinar as letras antigas gravadas nos sarcófagos. O papel continha uma frase que ela havia copiado de um livro encontrado nas estantes particular fechada, um texto antigo com um conto sobre a doença de Shivana. E ela foi para o vale para curar a doença de Shivana. As partes enegrecidas eram letras que ela não conseguia ler. E conseguiu passar pelos terríveis monstros mágicos que lá habitavam. A elfa conseguiu trazer para casa a flor seca mortal, e foi essa mesma erva que restaurou a saúde de sua mãe e curou a doença de Shivana. Pelo menos foi assim que a história se desenrolou. Bem no final, havia uma anedota. Asterisco, esta história foi fundamentada em eventos verídicos. Isso significa que realmente aconteceu. Existe a possibilidade de que essa flor realmente possa curar a doença de Shivana. A elfa da história que Serás leu havia tomado emprestado o poder de alguns espíritos escolhidos para superar os perigos do vale. Ela conhecia os nomes de alguns desses espíritos proibidos por meio de outro livro, guardado nas estantes fechadas da biblioteca do palácio. Dizia Banger. Zega. A mulher havia tomado emprestada a força de 3 espíritos com nomes que soavam algo parecido com isso. Com a ajuda deles, ela conseguiu sobreviver aos encontros com as criaturas mágicas do vale e voltar para casa em segurança. Essa parte da história chamou a atenção de Serás. Ela conseguiu voltar para casa. Mas não matou todas as criaturas mágicas do vale. Elas ainda estão lá fora. Ah! Os olhos de Serás pousaram em um dos sarcófagos de pedra. Silfigzea, dizia o nome. Parecia ser um dos que ela procurava. Ela continuou procurando até encontrar mais 2, com os nomes Ferubangeiro e Iluzega esculpidos na pedra. São eles. Não havia outros que correspondessem aos sons. Serás pousou a mão no sarcófago de pedra de Silfigzea e engoliu em seco. Então, com as 2 mãos, abriu a tampa. A pedra deslizou para longe. Assim que a abertura ficou grande o suficiente para que ela visse o interior, a tampa do sarcófago foi arrancada pelo vento. Um grande redemoinho encheu a sala. O capuz de Serás foi arrancado, seus longos cabelos chicotearam violentamente com a rajada e seu corpo foi sacudido pelo vento repentino. Quando ela abriu os olhos, havia uma forma humana semi-transparente flutuando no ar à sua frente. Era um pouco maior do que ela, mas muito menor do que o grande espírito havia sido. Esse espírito não tinha cabeça. Não havia dúvida de que era um espírito, uma forma semi-transparente em verde claro. Meu selo foi rompido. Por quê? Qual é o seu motivo? O espírito falou com Serás através de pensamentos transmitidos diretamente à sua mente. E ela respondeu.
Ela ficou surpresa com a calma que sentia. O espírito poderia ter sido um dos mais aterrorizantes, pelo que ela sabia, mas Serás não sentiu nenhum receio. Era como se não houvesse nada a temer. Ela explicou sua situação ao espírito. Muito bem. Acode os outros. Se é certo. Eu sou um espírito do vento, disse o ser. Em seguida, apontou para 2 dos outros sarcófagos. Ali dentro está selado um espírito do gelo. Ali dentro, um da luz. Entendo. Serás mal percebeu que estava falando em voz alta, enquanto se apressava para abrir as outras 2 tampas. Uma delas liberou uma rajada de ar gélido ao ser aberta, congelando a poeira no ar e fazendo-a brilhar ainda mais. A segunda explodiu em luz ao ser aberta, tão brilhante que ela teve que fechar os olhos. Assim que a luz se dissipou, ela abriu os olhos e viu 2 espíritos flutuando no ar à sua frente, um azul pálido e o outro branco puro. O espírito de gelo parecia um lobo meio humano saído de uma das histórias de Serás, só que sem cabeça. O espírito de luz tinha o corpo de uma mulher. Mas, mais uma vez, sem cabeça. Eu entendo. Entendido. Os 2 espíritos responderam imediatamente. Parecia que o espírito do vento havia transmitido instantaneamente seus pensamentos aos 2, explicando a situação de Serás. Você pode usar nossa força à vontade, mas um contrato exige um preço. As 3 vozes dos espíritos se uniram ao proferirem aquelas palavras dentro da cabeça dela. Um preço. Ela repetiu. Por um instante, dúvidas a invadiram, mas então ela se lembrou do rosto enrugado de Cresceto e tomou uma decisão. O que você me pediria? Um vento solitário rugia pelo vale, fortalecido pelo ar frio do inverno. A respiração de Serás era branca à sua frente, evaporando-se na brisa. Este é o Vale Proibido. Serás havia escapado pelas cordas estendidas sobre a entrada e encontrado os selos mágicos que deveriam impedir a entrada de intrusos. Ninguém tinha permissão para se aproximar do vale, então não havia guardas ali. Aparentemente, eles achavam que os selos mágicos seriam suficientes. Serás havia preparado um método para dissipar os selos antes de partir, mas seus espíritos deram conta deles rapidamente. Não temos muito tempo. Posso fazer isso mais rápido do que você, disse Silfxia, o espírito do vento. Os 3 espíritos perdidos agora habitavam Serás. Normalmente, um espírito emprestava uma parte de si ao seu contratante para lhe oferecer sua força. Isso envolvia o espírito se dividir e conceder uma fração de seu ser ao elfo com quem formava um contrato, potencialmente distribuindo-se de forma desigual entre múltiplos corpos dessa maneira. Contudo, havia momentos em que um contratante abrigava um espírito em sua totalidade. Essa coexistência geralmente era temporária, pois os espíritos nesse estado perdiam sua liberdade de movimento. Mas, nesse estado, os espíritos podiam conceder muito mais poder a um contratante. Os espíritos perguntaram a Serás qual método ela preferia, e ela escolheu este, sem saber quais perigos a aguardavam no vale. Sem o poder concentrado dos espíritos, existe a possibilidade de eu nunca conseguir encontrar a flor seca mortal. Mas para acolher um espírito na sua totalidade, 3, nada menos, era necessário um preço apropriado. Seus 3 desejos principais. Pedimos apenas um como pagamento, solicitaram os espíritos. Todos os seres vivos têm 3 desejos principais: comida, sono e sexo. Sexo era insuficiente. Os espíritos perceberam que Serás não tinha esse desejo em particular no momento. Após uma breve discussão, os 3 espíritos decidiram tomar o sono de Serás como pagamento. Uma vez que ela tomasse emprestado o poder deles, Serás seria incapaz de dormir profundamente até que os espíritos considerassem sua dívida totalmente paga. Nesse momento, ela seria capaz de dormir profundamente novamente. Se ela não recorresse ao poder dos espíritos, seu sono não seria afetado. Mas se esforçasse demais, perderia de 12 a 48 horas de sono. Seria capaz de um descanso muito superficial, oscilando entre a consciência e a inconsciência, mas não conheceria o abraço do sono profundo e reparador. Serás concordou com esses termos sem hesitar.
Ela nunca ouvira falar de um espírito que pedisse um desejo como pagamento, e isso não havia sido mencionado em suas histórias. Mesmo assim, ela não tinha escolha. Precisava fazer o contrato para aumentar suas chances de voltar à capital com a erva. E assim, Seraz-Achiren agora abrigava 3 espíritos perdidos. Ela prosseguiu pelo vale desolado, pisando na terra firme sob seus pés. Um vento forte fez ondular sua capa. Aguarde por mim, Cresceto. Ela ouviu vários pares de passos se aproximando. A origem do som logo se revelou: lobos. Pareciam ser feitos de algum tipo de substância cristalina. Essas devem ser as criaturas mágicas do vale. Seraz desviou o olhar para contá-las. 12. Sua espada estava desembainhada desde o momento em que os ouviu se aproximando. Ela era muito baixa para sacar a espada longa da bainha corretamente e teve que desprender toda a bainha de couro das costas para conseguir desembainhá-la. O lobo mais próximo avançou sobre ela. Em preparação para o ataque, Seraz firmou os pés no chão. Você deve concentrar toda a sua energia em seus ataques para garantir que eles sejam eficazes. As palavras de seu instrutor ecoavam em sua mente enquanto a lâmina penetrava no lobo. Num instante, ela partiu o corpo da criatura em 2. Seraz, esperando que a pele da criatura resistisse à lâmina, estava preparada para atacar novamente imediatamente. Em vez disso, olhou para as 2 metades da criatura mágica imóvel a seus pés. Minha lâmina pode matá-los. Eu consigo fazer isso. Ela mudou sua postura da defensiva para a ofensiva. Ao verem Seraz derrubar um dos seus, os outros lobos se posicionaram em formação. Pareciam reconhecer que, embora sua inimiga fosse uma criança, Seraz estava longe de ser fraca. Não vou recorrer ao poder dos espíritos tão cedo. Não sei o que me espera mais adiante no vale. Devo mantê-los em reserva. Coordenando seus movimentos, os lobos se aproximaram. 2 a atacaram simultaneamente, um de cada lado, e Seraz investiu contra o lobo à sua direita. Ela desviou dos dentes e cravou sua espada na cabeça do lobo. Confirmando que havia desferido um golpe fatal, ela moveu a espada para a esquerda e cortou a garganta do segundo lobo. Com um jorro de sangue, ela abriu o pescoço do lobo da esquerda, que rolou até o fundo do vale. Seus pontos fracos são os mesmos que os de animais normais. Esse ataque confirma isso. Então, Seraz apertou o cabo da espada com mais força e se virou para os lobos que se aproximavam. Seu coração batia forte no peito, sua respiração era curta e irregular. Esta é uma luta de verdade. Um combate real. Uma luta até a morte. Tirando vidas. Estou tirando vidas para salvar vidas. Seraz lutava contra criaturas mágicas, mas a morte delas parecia significativa quando ela as derrotava. Sua respiração era superficial. Estava frio, então ela não transpirava. Seus dedos estavam cobertos por luvas finas e ela segurava firmemente o cabo de sua espada. Cresceto. Ela moveu a espada rapidamente e fixou os olhos em seu próximo alvo. Em seguida, golpeou o lobo impiedosamente, despedaçando-o enquanto ele avançava contra ela. Seraz caminhou pela encosta rochosa irregular, deixando para trás mais uma pilha de cadáveres. Há quanto tempo estou caminhando? Imagino que as criadas já estejam preocupadas. Não saí da biblioteca o dia todo. Ela pediu desculpas às empregadas em pensamento. Em sua jornada pelo vale, muitas criaturas mágicas cruzaram seu caminho. Ela as abateu todas com sua espada e ainda não havia recorrido à força dos espíritos. Nenhum dos 3 era de conversar, exatamente como os livros de Seraz haviam lhe contado. Os espíritos geralmente permaneciam adormecidos, ocultando sua presença e respondendo apenas quando invocados por seu hospedeiro. Ela parou e retirou o pedaço de papel no qual havia copiado partes do texto antigo. Será que aquela é? A grande árvore serpente. Havia uma árvore enorme em seu caminho, seus galhos grossos e retorcidos como um emaranhado de inúmeras serpentes. Os galhos da árvore estavam desprovidos de uma única folha, mas ela não parecia solitária como as árvores secas costumam parecer.
Em vez disso, era estranhamente majestosa, de uma forma imponente. Está mesmo aqui? Do alto da árvore, Serás olhou para o nordeste. Se a ilustração naquele texto estiver correta, eu devo estar me aproximando do local onde florescem as flores secas mortal. Após seguir para nordeste a partir da árvore, ela chegou a um pequeno riacho. A água era cristalina, mas Será sabia que não devia bebê-la. Depois de descansar um pouco, ela bebeu um pouco de água de sua bolsa. Beber água dos riachos pode esperar até que a água que eu trouxe acabe. Ela prosseguiu em frente. Com uma brisa fresca, a temperatura ao seu redor começou a subir como se a primavera tivesse chegado. Este é o lugar. As flores cresciam em profusão por todo o vale desolado. Havia algo diferente naquele lugar em comparação com o resto do vale. Ela podia sentir o nervosismo dos espíritos por estarem ali, e a curiosidade deles por aquele lugar novo. Talvez fosse porque Serás havia lido sobre o vale em seus livros, mas ela estranhamente não se surpreendeu com sua aparência depois de ver aquele lugar curioso com seus próprios olhos. Ela entrou no vale. Havia um monumento de pedra peculiar fincado diagonalmente no chão. A pedra era disforme, desgastada por anos de chuva e vento. Sobre o monumento, havia letras antigas, letras que não constavam em nenhum de seus livros de histórias. E.V. Odizo. Zé. Partes da escultura estavam tão desgastadas que Serás não conseguiu identificá-las. Parece que isso pode ser um nome. Não. Não tenho tempo para me preocupar com isso. Ela prosseguiu apressadamente em busca de seu objetivo e, em pouco tempo, encontrou a flor. Aqui está. Serás adorava livros, e arrancar uma página era praticamente impensável para ela. Mas Serás sabia que não podia se dar ao luxo de colher a flor errada, e o livro original era grande e pesado demais para trazer consigo. Então, naquele momento, com o coração pesado e pedindo muitas desculpas, ela havia pegado emprestada uma de suas páginas. Ela olhou da ilustração em sua mão para a flor à sua frente, e depois de volta para a ilustração. Caule branco. Pétalas brancas. Um longo e fino estame que surge da ponta. O estame dançava como um fio de linha balançando na brisa. Deve ser isso mesmo, a flor seca mortal. Esmague os estames e as pétalas, misture com água e dê a paciente. Isso a curará. Isso ajudará a neta de Cresceto a melhorar. Serás pegou várias flores, dobrou-as cuidadosamente em um pedaço de pano e as guardou em sua mochila. Ainda há muitas outras flores. Mas isso já deve ser suficiente. Serás tinha conseguido o que viera buscar e não tinha tempo a perder. A doença de Shivana podia desabrochar a qualquer momento. Serás virou-se e começou a voltar pelo caminho que viera. Em sua jornada pelo vale, Serás avistou um local com várias cabeças esculpidas enfileiradas. Algumas haviam caído de seus lugares, e o aspecto geral da cena era sinistro. As cabeças tinham aproximadamente o tamanho do sino da torre do palácio. Serás as vira a caminho de buscar as ervas. Ela também achava que eram perturbadoras naquele momento. As cabeças não eram élficas, suas orelhas não eram compridas o suficiente para isso. Essas devem ser esculturas de humanos, mas o que elas estão fazendo em um lugar como este? Esculturas de uma raça do mundo exterior. Este lugar estranho infestado de criaturas mágicas. O Vale Proibido. Afinal, o que é este lugar? Então, atrás das costas de Serás, várias cabeças esculpidas surgiram da terra. Uma criatura mágica apareceu. Serás se virou na direção do barulho e viu um grande buraco na terra, onde as cabeças haviam sido derrubadas e algo havia emergido. Não havia nada aqui quando passei pela primeira vez. Mas isso não importa agora. Preciso me preparar para lutar. Serás observava a criatura atentamente, ela parecia determinada a atacar. Era um humanoide, com 5 rostos humanos alinhados horizontalmente sobre os ombros. As coxas da criatura eram grossas, com veias pulsantes e salientes. Era grande, com mais de 4 metros de altura. No instante em que Serás detectou sua presença,
virou-se para encará-lo e preparou-se para a batalha. Já havia desembainhado sua espada, a bainha jazia na terra, onde caíra ali perto. Serás reagira com incrível rapidez, e o inimigo não conseguira desferir um ataque surpresa. Ela não estava tão em pânico quanto imaginava que estaria. Mas essa criatura é forte. Não se parece com nenhuma das outras que já enfrentei. Acho que chegou a hora. Serás resolveu invocar os espíritos que habitavam seu interior. Eu te invoco, armadura dos espíritos. Em pagamento, ofereço meu sono tranquilo. Eu jurei fidelidade a ti. Ela murmurou silenciosamente os nomes dos espíritos para si mesma. Silfigzeia, Ferubanger, Uiluzega. 3 raios de luz envolveram seu corpo, o verde claro do espírito do vento, o azul do espírito do gelo e o branco puro do espírito da luz. A luz se dissipou, e Serás estava de pé, vestindo uma armadura que havia sido manifestada pelo poder dos espíritos. Com um estalo congelado, veios de gelo percorreram a lâmina nas mãos de Serás, e ela sentiu um arrepio emanando da espada. Os espíritos a haviam alertado sobre a técnica e sua capacidade de conceder força incrível ao hospedeiro usando seus 3 poderes combinados. Eles a chamavam de armadura espiritual. Crunch. Sob um céu nublado, os pés de Serás rangiam na areia. Finalmente, a capital real surgiu à vista. Não demoraria muito para que ela voltasse, apenas uma curta caminhada agora, mas algo na visão de sua própria casa à distância e na saudade de estar lá fazia Serás sentir um estranho carinho pelo palácio. A temperatura havia caído naquele dia, e os ventos eram fortes e cortantes em suas bochechas pálidas. Ela levou as mãos levemente enluvadas ao rosto e soprou para aquecer os dedos. Um dia havia se passado desde que partira para o Vale Proibido, e era por volta do meio-dia quando ela retornava ao palácio. Serás usou sua armadura espiritual para derrotar a criatura mágica gigante que a atacou perto das cabeças de pedra. E todas as outras que a atacaram enquanto ela escapava do Vale Proibido. De lá, ela caminhou em direção à capital, afinal, o preço como pagamento para seus espíritos não a deixaria descansar, mesmo que quisesse. Enquanto minha resistência não se esgotar, talvez seja melhor que eu não consiga dormir, pensou Serás. Ela estava cansada, é claro. Mas não havia como prever quando as flores da morte poderiam desabrochar. Se eu descansar agora, e acabar sendo tarde demais, então quebrar esse tabu terá sido em vão. Ela queria voltar para a capital o mais rápido possível. É provável que o local esteja em grande alvoroço com a minha ausência. As suspeitas de Serás se confirmaram. Ela encontrou um soldado que estava vasculhando a área ao redor da capital antes mesmo de chegar à cidade propriamente dita. Princesa? Onde você esteve? Leve-me ao palácio. Por favor. Dito isso, o soldado confuso a puxou para a cela atrás dele. Serás raramente dava ordens diretas, e ele ficou chocado ao ouvir a ordem em sua voz. Ele começou a perguntar o que havia acontecido com ela. Explicarei isso à minha mãe e ao meu pai quando eles voltarem. Foi tudo o que ela respondeu. Não quero falar com ninguém além deles. Talvez eu tenha sorte de meus pais não estarem na capital. E de o grande espírito estar dormindo durante o festival do espírito. Quebrei 2 tabus. Se meus pais ou o grande espírito estivessem por perto, provavelmente teriam me mandado ficar confinada assim que eu voltasse para a cidade. Provavelmente, jamais teriam me deixado ir ao Vale Proibido. Serás desejava poder esconder o fato de ter entrado no vale, mantendo-se em silêncio. Mas ela não teve escolha a não ser retornar a Helion com os 3 espíritos perdidos ainda hospedados dentro dela. Acho que consigo escondê-los. Por ora, ela pediu que ocultassem sua presença, permanecendo em um estado próximo ao sono, para que o grande espírito não descobrisse que ela os estava hospedando. Serás sentiu pena dos espíritos. Ela finalmente havia removido o selo que os aprisionava apenas para pedir que se escondessem novamente. Mas eles explicaram que serem libertados daqueles sarcófagos de pedra selados já era recompensa suficiente.
Em todo caso, havia duas forças na nação dos Illings que poderiam aprisionar Serás, seus pais e o Grande Espírito. E, no momento, nenhuma delas podia tocá-la. Ela era uma princesa e livre para fazer o que quisesse. Dentro do razoável. Se eu for punida, será depois que a neta de Cresceto receber o tratamento. Primeiro, ela foi ao palácio. Após um alívio imenso ao encontrar a princesa sã e salva, as criadas começaram a lamentar o quão suja ela havia ficado durante sua ausência. Onde você esteve, princesa? Estávamos morrendo de medo de que algo tivesse acontecido com você. Desculpe por tê-la preocupado. Eu precisava pensar em algo. Algo pessoal. Queria ficar sozinha, longe da capital por um tempo. As criadas recuaram em choque com a resposta de Serás. Sua princesa estava lidando com um tormento pessoal bastante sério, ou pelo menos era o que parecia evidente, dado o tom de voz de Serás. Somente o rei e a rainha teriam permissão para interferir nos problemas pessoais da princesa. Portanto, as criadas de Serás não ousaram insistir para saber por que ela havia deixado a cidade. Um silêncio constrangedor se seguiu enquanto as criadas concluíam rapidamente que nada daquilo poderia ser resolvido até que o rei e a rainha retornassem à capital. Esse comportamento era muito errático por parte da sua princesinha, geralmente tão inteligente e sensata. O problema que ela estava enfrentando devia ser muito sério para elas compreenderem, concluíram. Bem, para ser honesta, existem razões muito sérias por trás das minhas ações. Primeiro, gostaria de trocar de roupa, disse Serás, ordenando às criadas que se apressassem. Assim que terminou, dispensou todas do seu quarto. Pegou os diversos utensílios de mistura que havia preparado antes de sair. Depois de encontrar o que precisava, retirou as flores secas mortal da sua mochila. Aguarde só, Cresceto. E assim, Serás completou a cura para a doença de Shivana. Serás saiu do quarto, caminhando diretamente para a multidão de criadas que ela sabia que estariam esperando por ela ali. Uma delas correu em sua direção. Princesa. Eu já disse que não falarei sobre este assunto com ninguém além de mamãe e papai. Ah, sim, claro. Mas... tem outra pessoa com quem eu gostaria de conversar, a Baaya. Acho que posso falar com a Cresceto sobre isso. Não. Eu quero falar com ela sobre isso, disse Serás. Mas, no momento, Lady Cresceto está. Não falarei, a menos que seja com Cresceto. Serás não havia escapado apenas do palácio, mas de toda a cidade. Claro que, como princesa, ela tinha direito a certa liberdade, mas suas ações ultrapassaram todos os limites, e a transgressão era muito recente. Serás não tinha permissão para sair do palácio, exceto em raras circunstâncias. Ao retornar, uma multidão de criadas se reuniu do lado de fora de seus aposentos. Serás também viu cavaleiros e soldados assumindo seus postos. Ela deixara claro, por meio de seus gestos e palavras, que estava profundamente preocupada com algo desde o momento de seu retorno. Aqueles ao seu redor não conseguiam deixar de se preocupar com seu bem-estar mental. Esperavam que alguém ouvisse as angústias da princesa e a ajudasse a desabafar. Era evidente que algo estava errado, e a instabilidade da princesa era algo que a presença de Cresceto poderia amenizar. Existia também a possibilidade de Cresceto conseguir que a princesa confessasse o que havia acontecido durante sua fuga da cidade. Isso ajudaria a explicar a situação ao rei e à rainha quando retornassem a Helion. Serás sentiu-se péssima por ter causado problemas às suas criadas e por as ter deixado preocupadas. Ela pediu-lhes desculpas silenciosamente mais uma vez. Mas esta é a única maneira de eu conseguir levar este remédio para Cresceto. Serás sabia que, se entregasse o remédio a uma de suas criadas, elas a questionariam sobre sua origem e ele poderia até ser confiscado. Ela queria entregá-lo diretamente a alguém da família Rieden para ter certeza de que seria entregue. Com sua amada filha à beira da morte, Serás sabia que os Rieden não hesitariam em tentar qualquer remédio que pudesse salvá-la. Após convencer os cavaleiros e criadas a acompanhá-la, Serás foi autorizada a sair do palácio e entrar no bairro das Mansões Nobres.
A carruagem real parou em frente à casa da família Rieden. Quase toda a família saiu para recebê-la, mas Cresceto estava ausente, como Serás esperava. Sua ansiedade a deixara acamada, e a filha de Cresceto, Kokuri, a recebeu em seu lugar. Ela não parecia bem, com olheiras profundas e olhos inchados de tanto chorar. Os Rieden cobriram Serás de palavras atenciosas, felizes por ela ter retornado à cidade. Aparentemente, eles tinham ficado sabendo de sua fuga e que ela estava profundamente preocupada com alguma coisa. A família agia como se estivesse pisando em ovos, com uma sombra pairando sobre o rosto de cada um deles. Todos estavam preocupados com a neta de Cresceto, que sofria da doença de Shivana. Seus semblantes estavam ainda mais sérios do que na última vez em que Serás os visitara. Enquanto o resto da cidade estava em clima de festa, aquela mansão era o único lugar tomado por melancolia e tristeza. Ainda bem que fiz isso, pensou Serás. Quebrar esses tabus para encontrar aquela flor. Ela foi rapidamente autorizada a entrar. Kokuri a conduziu pelo corredor. Serás havia pedido às suas criadas e ao restante da família Rieden que esperassem na entrada. Aglomerar Cresceto com uma visita poderia afetar sua saúde. Mamãe não tem feito nada além de dormir ultimamente, disse Kokuri, com a voz também exausta. Mas talvez ela se anime com a sua visita, princesa. Isso se ela acordar. Mas antes de Serás se encontrar com Cresceto, havia algo que ela precisava fazer. Ela tirou do bolso um frasco com um líquido branco semi-transparente e entregou a Kokuri. Senhora Kokuri, por favor, entregue isto a Rieri. O que é isso? Perguntou ela. Por favor, dê isso para Rieri. Pode ser que cure a doença de Shivana dela. Não sei se vai funcionar. Mas fiz este remédio depois de estudar intensamente o conhecimento transmitido à nossa casa real. Serás deu mais peso às suas palavras invocando sua casa real. Ela colocou a garrafa na palma da mão de Kokuri e lentamente fechou os dedos em torno dela. Se você ainda acredita que há esperança, então quero que dê esse remédio a ela, disse Serás. Algo mudou na expressão de Kokuri, uma leve força retornou aos seus olhos. Só tenho um pedido. Você guardará este remédio em segredo, mesmo que ele cure a doença da sua filha? Você contará a todos que ela acabou de melhorar? Perguntou Serás. Pela expressão de Kokuri, parecia que ela havia entendido o que Serás estava pedindo. Havia algum motivo por trás do pedido de sigilo. Kokuri engoliu em seco e assentiu nervosamente. Entendo. Juro que nunca contarei isso a ninguém. Obrigada, princesa. Ainda não sei se vai funcionar. Mas se houver ao menos uma réshia de esperança, eu a agarrarei. Kokuri apertou a garrafa com força e se virou para as escadas que levavam ao terceiro andar da mansão. Ela hesitou por um instante, depois se virou para Serás. Princesa, minhas desculpas. Eu preciso. Rápido. Vá até ela. Até Rieri, respondeu Serás. Kokuri assentiu com a cabeça e subiu as escadas apressadamente para o lado da filha. Serás esperou um instante e então entrou no quarto de Cresceto. Ela estava dormindo, seus braços tão finos que pareciam galhos secos de árvore. Serás sentiu o peito apertar ao vê-la. Caminhou até a cabeceira da cama e pegou sua mão. Rieri. Com a voz rouca, Cresceto repetia delirantemente o nome da neta, mas não recobrou a consciência. Ela está dormindo. Mas ainda está muito preocupada com Rieri. Está tudo bem, disse Serás, segurando firmemente a mão ossuda da ama. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem agora, Cresceto. Serás retornou ao castelo. Como Cresceto nunca acordou, as duas não puderam conversar. As criadas de Serás ficaram bastante desapontadas ao saber que o motivo de sua fuga permaneceria um mistério por enquanto. Eu as preocupei tanto, Serás se desculpou mentalmente mais uma vez. Mas eu entreguei o remédio. Agora, só resta esperar para ver.
Somente Kokuri sabia que a entrega do remédio era o verdadeiro objetivo de Seras. Talvez alguns moradores da cidade tenham me visto quando voltei para Helion. Mas ninguém deve saber que fui ao sítio dos espíritos selados ou ao Vale Proibido. Fui extremamente cuidadosa. Na manhã seguinte à entrega do remédio de Seras aos Riedens, uma de suas criadas entrou em seu quarto com notícias enquanto ela se trocava. A família Rieden. Ela começou, como se estivesse relatando um milagre. A doença de Shivana de Rihieri Rieden. Parece que ela se recuperou. A mãe de Rieri passou a noite ao lado da filha, exausta por dias e dias de preocupação. Ela se jogou na cama e dormiu a noite toda encolhida sobre os cobertores. Quando Kokuri acordou naquela manhã, não acreditou no que viu. As manchas pretas perturbadoras que vinham incomodando sua filha haviam desaparecido. A empregada relatou que Kokuri, bem descansada, examinou a criança completamente e não encontrou nenhuma imperfeição. As manchas tinham sumido, desaparecido. Foi então que Rieri abriu os olhos. Tá. Rieri chamou Kokuri como sempre fazia, sorrindo. Ela havia sofrido por tanto tempo, mas agora parecia tão feliz, chamando sua mãe. Kokuri percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto da filha e a abraçou com força. A família Rieden estava tão animada naquela manhã que parecia que o céu e a terra haviam sido virados de cabeça para baixo. Era natural, a incurável doença de Shivana havia sido curada. Todos já haviam perdido a esperança de que Rieri melhorasse, mas agora ela estava completamente bem. As emoções também começaram a aflorar em Seras enquanto ela ouvia a história de sua criada. Ela levou as duas mãos ao peito e fechou os olhos em silêncio. Fico muito feliz que ela esteja bem. Lady Cresceto também acordou. Ela derrama lágrimas de felicidade pela recuperação da neta. A criada de Seras também pareceu aliviada com a boa notícia. Cresceto, Seras mal conseguia conter as emoções. Quebrar um tabu é algo ruim, mas se eu não tivesse feito nada, poderia me arrepender pelo resto da vida. Se havia algo que eu pudesse ter feito, mas não fiz nada. Mesmo quando Cresceto estava tão fraca e cansada, se Rieri tivesse morrido, ela poderia ter morrido logo em seguida. Rieri. Cresceto. Kokuri. Eu não suportaria ver isso. Não conseguia mais vê-la daquele jeito. Então, princesa. Lady Kokuri gostaria de se encontrar com você mais uma vez a respeito de Lady Cresceto. Quando Lady Cresceto soube que você visitou a mansão deles no dia anterior, exclamou que você devia ter trazido um milagre para salvar Rieri, pelo que me disseram. A criada deu a Seras um sorriso irônico. Bem, ela não está enganada. Lady Kokuri disse estar certa de que sua presença salvou sua filha, assim como Cresceto afirmou. Ela gostaria de agradecer sua presença. Kokuri queria agradecer a Seras pela visita. Mas não pelo remédio. Parecia que ela havia entendido o pedido de sigilo de Seras. Seras foi visitar os Riedens naquele mesmo dia. Princesa. Rieri. Rieri está bem de novo. Sim. Parabéns, Baaya. Cresceto se abaixou diante de Seras e a abraçou com seus braços finos. Seras ficou tão feliz em vê-la sorrindo novamente. Rieri parecia muito melhor e não tinha mais a expressão de dor e febre típica da doença. Cresceto, Kokuri e todos os membros da família Rieden também pareciam muito melhores. Era como se uma sombra tivesse sido dissipada e eles estivessem em um clima muito mais festivo. Seras observava Cresceto e os outros com uma expressão de contentamento no rosto. Estou tão feliz. Muito contente por eles. 3 dias após Rieri Rieden ter se recuperado de sua doença de Shivana, o Festival do Espírito chegou ao fim e o Grande Espírito despertou de seu sono de 10 dias. O rei e a rainha fizeram seu retorno atrasado à capital. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou um vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você.
Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.